Boa tarde, bem-vindos ao ao nono Seminário de Pesquisa e Integração do EHPS, Corpos Dissidentes no Território Brasileiro, Educação e Resistência. Agora, no período da tarde, das 14 horas, nós estamos com a mesa Corpos Dissidentes, Trajetórias Educacionais, Ensino, Deficiência e Resistência. Participam dessa mesa Guilherme Gomes Escrivã, aluno do programa de EHPS, Corina de Albuquerque Silva e Carla Caselato. Desculpem. Deixa eu me apresentar, meu nome é Renata Canuto, eu vou mediar essa mesa. Eu sou uma pessoa parda, mulher, cis, tenho cabelos crespos na altura dos ombros, estou usando óculos, e no fundo eu tenho uma parede branca. Para começar essa mesa, nós vamos chamar o Guilherme, com a fala da relação com o saber e o sentido do trabalho na educação de jovens e adultos do estudante paulistano. Microfone. Oi, gente, boa tarde. Eu gostaria de primeiro agradecer a todo mundo que está nos assistindo, aos nossos intérpretes, a todo mundo que vem acompanhando na minha vida, aos professores do EHPS, aos meus colegas do EHPS, e eu gostaria de principalmente agradecer a minha orientadora, que é a professora Ana. Por favor, pode colocar já o slide, tá, Bia? A Bia, que está na organização, a RD e a Associação dos Pós-Graduandos da PUC, né? A nossa mesa, ela vai falar sobre trajetórias, e o meu objetivo principal é falar sobre a relação com o saber como um instrumento de entender a trajetória das pessoas dentro da sociologia da educação. A sociologia da educação, ela vem sempre num embate de qual que é o objeto que a sociologia vai estudar, né? Geralmente se fala de grandes estruturas, de grandes instituições, de repente surgiu a sociologia do cotidiano, e, assim, o sujeito sempre esteve apagado. O sujeito, ele nunca teve um papel realmente central, né? Então, parece que sempre a vida das pessoas, ela vai de cima para baixo na sociologia. E nunca se estuda na perspectiva das pessoas mesmo, né? Isso entra muito em concordância com o que os outros palestrantes dos outros dias, né, deste seminário têm falado. Geralmente, a gente discute, né, sobre a trajetória das pessoas e parece que é algo que, assim, não tem relevância para a ciência, né? Só que a questão é que a gente pode trazer isso, e isso traz uma produção intelectual que ela é diferente, né? Então, meu objetivo aqui maior é falar sobre como a relação com o saber, ela pode ser este momento de instrumento, ser um instrumento para fazer uma sociologia a partir dos sujeitos. A minha pesquisa, como eu já percebi que... Pode voltar, Bia, ainda não começa no slide, não. Eu queria falar um pouco sobre minha trajetória, porque eu percebi que nos outros dias as pessoas têm perguntado muito sobre qual que é o motivo da gente estar pesquisando, né? Eu queria falar, né, isso já juntando com minha audiodescrição, que eu sou um homem branco, eu tenho cabelo liso, no momento ele está preso com rabo de cavalo, eu uso óculos, eu estou vestindo uma camiseta preta, atrás de mim tem dois quadros, eles são um mapa, né, mapa mundi dividido em dois, de um lado é o continente americano e do outro lado são os outros, e à minha esquerda tem outro quadro, que é de um jangadeiro, eu não sei se é alguma paisagem específica, né, eu comprei quando era criança, numa viagem a Fortaleza, já fazem 20 anos, né, então eu realmente não sei. Se vocês ouvirem algum gato miando, eu tenho 3 gatos, tá? Então, pode ir, Bia. Sobre a minha trajetória, ela sempre veio nessa dificuldade de entender o que é o trabalho. O que é esse trabalho no sentido abstrato na nossa vida social, né? O trabalho, ele tem essa preponderância de ser a coisa que está na vida das pessoas. E a vida das pessoas, ela gira em torno disso. Porém, ela não é uma relação que ela é estável. Ela é sempre uma relação de conflito. As pessoas sempre estão na relação com o trabalho, falando de seu ódio por ele. Elas sempre detestam o trabalho, detestam seus chefes, detestam a estrutura, e sempre dentro do trabalho eles estão buscando a mobilidade social, né? Sempre estão buscando obter um pouco mais de prestígio social, um pouco mais de renda e por aí vai, né? Eu estudei numa escola particular de ensino médio,
E logo depois eu me formei, né, como uma boa pessoa da classe média, eu fui me formar na escola, no ensino superior, também privado. Eu me formei em Relações Internacionais. E também, no meu curso de Relações Internacionais, as pessoas discutiam muito sobre, e agora, né? Prometeram pra gente que a gente ia conseguir emprego, que ia ter o trabalho, que essa relação entre a escola e o trabalho, ela estava dada, ela estava garantida pra gente, né? Assim, não é verdade. É uma mentira que a gente conta, que os professores contam, a sociedade contam, os pais contam, para as crianças, sendo que elas sabem o que elas vivem, ela não é bem assim, né? Isso é no meu senso comum, né? Só que na realidade a gente percebe que as pessoas elas estão alienadas a isso, que ao mesmo tempo que elas têm essa relação de ódio, elas dependem do trabalho. E o trabalho, ele é vendido como uma forma de assim, engrandecer a pessoa, né? Como se ela fosse virar alguém melhor por causa do trabalho e por aí vai, né? A questão com a escola é que existe essa relação entre currículo, no sentido de certificado escolar, com postos de trabalho. E esse é um tipo de pensamento que ele geralmente ele é estudado de uma visão realmente macro da sociologia, e lá pouco é vista numa relação micro, numa relação do que as pessoas estão fazendo para isso, né? Então, eu, enfim, me saí, né, terminei meu bacharelado em Relações Internacionais e pensei, e agora o que eu vou fazer da vida, né? E a única coisa que eu pensava realmente, que eu poderia gostar mesmo, dentro das minhas possibilidades, era ser professor. E como eu fiz bacharelado, eu não poderia dar aula no ensino médio, no ensino fundamental. Então, eu fui, me especializei em Educação Superior pela PUC também, um curso chamado Formação Docente para Ensino Superior, coordenado pela professora Maria Otília, uma pessoa incrível também, a quem eu devo muito. E aí eu percebi que a escola, ela tem uma parte muito interessante de como o trabalho funciona, que não é só a escola a partir do certificado. A escola, ela surge como uma forma de pegar as pessoas, civilizar elas e levar elas para o campo do trabalho. E é essa relação que é a que eu estudo. E essa relação, eu quando entrei no EHPS, eu pensei que, nossa, eu tô, assim, inventando a roda, né? Eu descobri uma coisa que ninguém sabia, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, né? Aí quando você entra no EHPS, você percebe na história da educação que sempre foi assim. Essa relação escola e trabalho, ela sempre esteve presente, né? E ela é muito desigual e ela pode ser mais explorada conforme o mercado de trabalho ela vai evoluindo e vai mudando, né? Hoje, o que a gente vê no mercado de trabalho, e é uma coisa que é exigido da escola, são as competências e habilidades, e hoje é focado no tal do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele comporta não só essa relação de trabalho, mas ela sempre anda acompanhado com um projeto de vida, e que para mim é muito bizarro, porque a vida das pessoas não é só o trabalho, mas é centralizado que a vida das pessoas seja do trabalho. E, evidentemente, isso tem uma relação de classe, né? A relação do trabalho com a escola, nesse sentido da autonomia, né? O empreendedorismo, ele faz isso. Ele pega e se coloca como necessidade para as pessoas, e essas pessoas necessitam de duas competências ou habilidades, que é autonomia e flexibilidade, né? Geralmente, elas andam muito juntas. A autonomia, ela é uma relação que, na visão do senso comum, ela é muito positiva. A gente vê que a autonomia, ela é você ascender aos cargos. Os cargos mais autônomos, você tem mais opções de fechar contrato, de horas trabalhadas, de liberdade. Pode passar o slide, Bia, por favor. Essa tabela eu peguei do livro da Anguita, que eu vou citar mais tarde, né? Eu vou falar qual que é o livro, né? Mas eu fiz essa tabela a partir do que ele fala, e aqui a gente vê que existe uma coincidência no valor social e no valor econômico das profissões, a partir da autonomia que elas têm. Então, um profissional liberal, geralmente é um arquiteto, um engenheiro, ele tem um grau de liberdade e, coincidentemente, ou não, tem também um valor econômico e social maior, enquanto o que o Anguita chama de subordinados, geralmente no nosso imaginário é aquele operário
que ele vai apertar botão, ele vai apertar os parafusos, por aí vai, né? Isso na área dos serviços, ela é entendido geralmente como trabalho de garçom. E além disso, né, desse gradiente do que tem mais autonomia para o que tem menos autonomia, como mostra na tabela, tem as exceções, que são trabalhos que não têm reconhecimento econômico nem social, que geralmente é do intelectual e do artista. E eu coloquei o trabalhador doméstico. Geralmente é a trabalhadora doméstica, né? O Enguita, né, ele não vai trabalhar com o trabalhador doméstico nessa parte, porém, ele fala do trabalho doméstico no restante do livro. Então, eu achei interessante colocar aí, porque entra nisso. É um alto grau de liberdade, porém, quando ele não é remunerado. Quando é remunerado, as coisas são outras, né? Pode passar, Bia, por favor. Hoje, isso eu não teria chegado a esse ponto sem a professora Ana, como minha orientadora. O que mais se fala sobre autonomia é o trabalho que surgiu há pouco tempo, chamado uberização. Esse tipo de trabalho, ele é muito complexo de se estudar por ser algo novo, porém já existem pesquisadores que se debruçam sobre isso, já existem movimentos sociais sobre essa forma de trabalho, tem muitos pesquisadores que coletam dados sobre como que isso se comporta, né? Então, eu gostaria de falar de dois trabalhos, um chamado Perfil dos Entregadores de Bicicleta, realizado pela Aliança Bike, e o outro chamado Uberização do Trabalho, a percepção dos motoristas de transporte particular por aplicativo, de Moraes, Oliveira e Accorsi. Comparando esses dois trabalhos e as estatísticas, a gente vai ver que a trajetória do sujeito ela é muito importante, e a gente vai ver que ela tem a intersecção entre raça, cor, extrato social, gênero e sexualidade. O trabalho, o segundo, né, sobre os trabalhadores de aplicativos de transporte particular, né, notadamente o que é o Uber, o 99, por aí vai, né? Os dados, né, que os autores eles pegam, eles dizem, né, que 52% dos entrevistados têm 35 anos, não se perguntou a raça ou a cor, 88% são homens, ou seja, né, os 12% que são mulheres é muito pouco desse tipo de trabalho. 90% desses entrevistados têm ou ensino médio completo, ou superior incompleto, ou superior completo. 51% trabalham mais de 8 horas por dia, e 54% trabalham entre 5 e 6 dias, e 19% trabalham 7 dias. Sobre a remuneração, 49% dizem que ganham até R$1.000 por semana, e 40% dizem que ganham entre R$1.000 e R$2.000 por semana. Aqui parece que está tudo bem, né? Nessa parte da uberização, né? Estão ganhando bem, às vezes parece que eles não trabalham tanto, né? Então a gente não fazer a intersecção, ela fica bem complexa, né? Ela parece que está tudo muito tranquilo, né? Mas não é bem assim, né? Já no entregadores de bicicleta, eles entrevistaram 270 pessoas, 3 se declararam mulheres, 50% têm até 22 anos, 71% são negros, 40% têm o ensino fundamental completo e 53% têm o ensino médio completo, 16% cursam outras modalidades de ensino, inclusive a EJA, né? E o que junta esses dois tipos de trabalho, né? Desculpa, falar sobre a carga horária e sobre a remuneração, né? A carga horária, 64% trabalham mais de 8 horas por dia e 81% trabalham entre 6 ou 7 dias por semana. A média de remuneração dessas pessoas são de R$930 por mês, ou seja, abaixo do salário mínimo. O que junta esses dois, além do tipo de trabalho, ou melhor, o tipo de trabalho junta esses dois, na forma de que as pessoas gostam ou não gostam disso, né? A pessoa que trabalha tanto na bike ou tanto no Uber, em ambas as pesquisas respondem que elas gostam da liberdade. E elas gostam de não ter um patrão. E elas gostam de poder trabalhar da forma que elas querem, né? Outros pesquisadores, eles falam um pouco sobre isso, né? O Ricardo Antunes,
no livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Ele é organizador, né, mas ele tem o primeiro artigo que fala sobre isso, né, a minha edição é de 2020, da do Boitempo, ele fala bastante, eu recomendo muito esse livro para quem estiver interessado, né, e a questão é que, assim, é um tipo de trabalho que ele parece que ele não tem, que ele é autônomo dentro daquele gradiente que eu desenvolvi, né, mas ele não é autônomo, porque a empresa, que ela não tem vínculo empregatício, ela determina qual que é a jornada de trabalho, assim, o mínimo que precisa a partir de recompensas, ela precisa trabalhar uma quantidade para ter certas recompensas, ela delimita qual que é o tipo de trabalho a ser exercido, e ela tem um vínculo que, assim, tira a pessoa dela ter essa possibilidade que os outros trabalhos autônomos têm. Então, ela entra num discurso de que a escola fala que a autonomia vai trazer uma certa ascensão social, uma possibilidade de mobilidade, vai conquistar melhores recursos, sendo que o trabalho autônomo, hoje, ele não está nessa expectativa. Ela está numa expectativa muito mais de controle, muito mais do trabalho subordinado. Pode passar, Bia, por favor. Então, como entender isso, né? Como entender essa relação escola, trabalho e autonomia? A própria sociedade, dentro tanto das políticas, e olha só, essa é uma política de governo, do governo Bolsonaro hoje em dia, mas ela também é uma política que ela vem sendo pedida pela classe trabalhadora. E também é um tipo de política que ela é proposta pelo PSDB, né? Então, assim, tem que ficar de olho, né? Porque se o PSDB e o Bolsonaro concordam em alguma coisa de errado com certeza tem, né? Então, a gente entende que a pessoa, ela precisa trabalhar e ela é colocada no centro de como se ela precisasse dessas funções, dessa competência de ser autônomo, de ser flexível para trabalhar. Porém, isso não se mostra nesse tipo de trabalho. E é o trabalho que é a tendência no mundo atual. Esse trabalho ele é muito mais controlado do que autônomo, como os pesquisadores mesmos eles veem, né? E isso tem um sentido mais profundo, né? Porque dentro daquela percepção que eu tinha antes, de amor ou ódio pelo trabalho, as pessoas, elas dão um sentido a isso. Elas têm o desejo ou não de fazer isso. Elas estão sujeitas ou não a fazer isso. Elas podem ser chamadas de alienadas, mas elas sabem muito bem o que está acontecendo. Elas sentem qual é a relação que elas estão tendo, né? Então, pode passar, Bia, por favor. Então, eu utilizo a relação do saber, que ela não é uma relação somente escolar, ela procura entender o sujeito a partir da sua perspectiva, da sua relação com esses saberes, sendo o saber uma forma de incorporar o mundo e de dominar o mundo, no sentido de que a gente pode se apropriar do mundo tanto pelo saber quanto pelo trabalho. São duas formas que a gente tem de pegar e fazer o mundo nos servir, e da gente atuar sobre o mundo, né? E as pesquisas do Charlot, as pesquisas de outros autores que eu vou citar daqui a pouco, eles entram nessa concordância, né? De que o trabalho, ele é o centro da vida social, a escola ela é colocada como o sistema que reproduz as classes para o trabalho, e ao mesmo tempo sempre tem essa ideia de que vai ter a mobilidade social, só que essa mobilidade social ela nunca está chegando. Não sei em que momento que ela vai chegar, né? Mas é uma promessa que ela não está sendo praticada, ela não está sendo colocada, né? Na realidade das pessoas. Então, entender o saber, ele é entender que a pessoa, ela atua sobre si mesma, ela atua sobre a sociedade da mesma forma que ela é construída por essa sociedade. Ela atua sobre si mesma, no sentido de que ela constrói seu saber, ela constrói o seu sujeito, o seu ser, né? O Charlot, ele chega a falar que a pessoa, ou melhor, o sujeito que sabe, ele está intrinsecamente relacionado com o seu ser. O saber é o ser. Então, é uma forma de a gente entender, de a gente pegar as pessoas, colocar elas lado a lado, e a gente entender qual é a trajetória delas dentro da escola e como elas se relacionam com o trabalho. E a EJA, estudar a EJA, ela tem um agravante
de que a pessoa ela saiu da escola, ela foi para o trabalho. Então ela saiu do mundo da criança, ela foi para o mundo do adulto, e ela está voltando por algum motivo, né? E qual motivo é esse, né? As pesquisas do Charlot, da Rosa, vou falar o nome certinho, tá? O do Charlot, né? O Bernard Charlot. A outra se chama Estela Márcia Moreira Rosa. O nome da dissertação de mestrado dela é Reconhecimento de Saberes no Programa Mulheres 1000, entre a colonialidade e do poder e de gênero. O outro pesquisador é o Neilton Castro da Cruz. A dissertação dele é Casos Pouco Prováveis, Trajetórias Ininterruptas de Estudantes da EJA no Ensino Fundamental. E, por último, a Liana Pereira Machado Canto, ela trabalha, o nome da dissertação dela é Narrativas de Trabalhadoras Domésticas, Estudantes da EJA e Suas Relações com o Saber. E todos eles fazem uma intersecção de mostrar de que a pessoa que é por acaso, né, só um acaso, né, ela é periférica, ela é negra, geralmente ela é mulher, ela simplesmente ela está ligada muito mais a exigir esse saber da escola, que é o saber fazer. E não é o saber da forma que geralmente a gente entende, que é o conhecer o mundo, é o entender o mundo, é ter a cultura, né? Que é geralmente como a sociologia da educação trabalha. Mas essa pessoa ela está mais ligada de como ela vai fazer, como ela vai atuar no mercado de trabalho. Nesse trabalho sobre esse programa chamado Mulheres 1000, a pesquisadora ela não fala muito da relação com o saber, mas é muito interessante como as pessoas que ela entrevistou, ela liga tanto o saber com o saber fazer com o trabalho e com o ser gente, no sentido de ela se enxergar como uma pessoa no mundo. Então, para algumas das entrevistadas, elas interpretam tanto que o saber é ser uma pessoa, quanto o fazer é ser uma pessoa. Só que ela não enxerga que ela pode ser os dois ao mesmo tempo. Parece que são duas coisas que são desconexas. No outro trabalho da Rosa, da Canto, da Liana Pereira Machado Canto, ela ela estudou trabalhadoras domésticas, né? E essas trabalhadoras domésticas, elas inclusive não enxergam o próprio trabalho como uma forma de aplicação de conhecimento, e elas olham para o próprio trabalho e elas desvalorizam o próprio trabalho. Né? Então, são essas as pessoas que devem ser pesquisadas. Né? Pode passar, Bia. Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente de como a EJA tem se comportado nos últimos anos. Né? Os gráficos que eu fiz são com os dados do INEP, entre 2000 e 2019. Né? Aqui a gente vê a EJA do Brasil, que ela tem sido, né, tem ficado mais jovem. Pode passar, Bia. Aqui a EJA de São Paulo, ela tem oscilado entre ficar um pouco mais jovem e ainda dialogar com pessoas mais velhas. Pode passar, Bia. A EJA aqui em relação a sexo, geralmente binário, né, que as pesquisas trazem. No Brasil, a gente vê que os homens têm acompanhado, né, mas os homens eles estão ficando mais na EJA do que as mulheres. Pode passar, Bia. Aqui na cidade de São Paulo, a gente vê que o sexo feminino ele sempre acompanha, está com mais pessoas na EJA. Pode passar, Bia. Aqui em relação à raça, e ela é bem interessante que nos últimos anos a gente tem visto que tem menos pessoas não declaradas, né? As pessoas elas não se declaravam e hoje elas têm se declarado mais. E a maior parte das pessoas são pretas ou pardas, né? Ou seja, negros, né? Pode passar, Bia. Em São Paulo tem acontecido a mesma coisa, sempre falando que está abaixando o número de pessoas na EJA, ela está ficando mais jovem, porque a EJA ela tem sido esse local que antes era de alfabetização e agora é de obtenção de certificados. E para concluir, né, eu sei que tem pouco tempo e acaba sendo muito corrido, pode passar, Bia, para o último slide. A minha reflexão ela fica de como a gente tem que entender essas novas competências que têm surgido. E essas competências, elas geralmente elas não dialogam com a realidade das pessoas. Só que as pessoas elas exigem isso, né? Então, essa nova forma de trabalho e essas novas competências que têm sido pedidas para a escola, elas muito dificilmente elas significam o que elas realmente deveriam significar, no sentido de ascensão social, por base principalmente do trabalho autônomo ou não, né?
Obrigado, gente. Obrigada, Guilherme. A gente tem que falar bastante mesmo dessa questão recente da uberização, dessa falácia sobre autonomia e uberização, né, que existe um controle por conta das empresas e as pessoas se sentem libertas do trabalho, se acreditam empreendedores. É muito bom a sua apresentação. Então, agora a gente vai continuar o debate. Vamos com a Carla Caselato, falando sobre surdez, cultura e identidade, as trajetórias sociais na construção das identidades de indivíduos surdos. Carla, você tem 25 minutos, tá? Acabei não indicando ao Guilherme, mas são 25 minutos. Obrigada. Todo mundo me escuta bem? Boa tarde a todas, todos, todes. Queria fazer uma breve correção. Eu tive que alterar o título do trabalho no processo, então aí eu vou corrigir logo mais com vocês. O que a nossa colega acabou de falar não é exatamente o que eu vou apresentar, mas tudo bem, segue o jogo. Eu queria primeiro agradecer e parabenizar a representação discente do programa EHPS da PUC de São Paulo pelo 9º seminário de pesquisa e integração, e até hoje ele está sendo maravilhoso, com discussões importantíssimas, né, na área da educação, mas também ampliando para outras áreas, para as áreas sociais, políticas, e são temas importantíssimos para as discussões de hoje. Bom, o meu nome completo é Carla Caselato Ferrari, eu realizo estágio de pós-doutorado no programa EHPS, eu fui estudante da PUC desde a graduação, passando pelo mestrado, doutorado e agora no pós-doc, com supervisão do professor Dr. José Geraldo Silveira Bueno, e a minha audiodescrição eu sou uma mulher cisgênero, branca, uso óculos, meus cabelos são castanhos, compridos, estou usando uma camisa jeans azul, e atrás de mim tem uma parede branca com alguns chapéus e capacetes, que aqui em casa a gente coleciona. Estou na sala da minha casa e estou na cidade de São Paulo. Bom, o título do trabalho realmente que eu vou apresentar para vocês, e aí peço desculpas, as pesquisas sobre a educação de deficientes auditivos e surdos no período de 1987 a 2017. Então, é um trabalho de levantamento de teses e dissertações, que utilizou o banco de teses da CAPES para... Aí, está mostrando agora para vocês. Isso. Esse é o título, realmente, que é referente à pesquisa de pós-doutorado que eu tenho realizado. Eu estou no 3º ano de estágio de pós-doc, então o que eu vou apresentar para vocês são alguns dados que foram trabalhados no 1º e no 2º ano de estágio de pós-doutorado, e é uma parte da pesquisa, né, e ela é uma pesquisa muito mais ampla, que tem um número de dados muito maior, e aqui eu vou apresentar um pedaço, um trecho para vocês, tá? Pode passar, Bia, por gentileza. Então, aqui eu estou apresentando para vocês a organização mesmo da pesquisa, né, a partir da problematização norteadora, que é quais as tendências de investigação são expressas pelas produções do campo acadêmico no período compreendido de 31 anos, que foi o período em que o banco de teses da CAPES, ele disponibilizava, então, o 1º ano que ele disponibiliza para a gente levantar essas teses e dissertações é 1987, e até 2017 foi aí o período em que eu determinei, né, como um limite ali para que eu pudesse trabalhar com essas teses e dissertações. Bom, a partir dessa pergunta, desse problema, né, norteador, gostaria de fazer 2 observações, né, que vão dar fundamentação aí
elementos para o entendimento dessa pesquisa. O primeiro é, por que eu tomei, porque eu peguei teses e dissertações para entender essas tendências. Então, na verdade, utilizar essas teses as teses de doutorado e as dissertações de mestrado como fonte de investigação sobre as tendências no campo da educação de surdos, ela se deu por um entendimento de que os programas de pós-graduação a partir dos anos 70, eles constituíram o principal espaço de realização de pesquisas no país. O outro aspecto é que essas produções, elas compõem um balanço bibliográfico, que em sua maioria são estudos iniciais, sobre um determinado tema e um campo específico, aqui é a educação de deficientes auditivos e surdos, e aí se eu utilizar em algum momento só a educação de surdos, ela está contemplando tanto os deficientes auditivos quanto os surdos, mas para que a gente possa entender que na medida em que não se caracterizam como expressão mais avançada das pesquisas, né, entendendo aí que os artigos científicos, sim, eles podem trazer esses elementos, mas que ela não perde, aí as teses e as dissertações, elas não perdem a sua importância, porque a gente também entende de que não existem dúvidas de que elas indicam os caminhos que as pesquisas tomaram, visto que muitas produções de artigos e livros e capítulos de livro são fruto de estudos de mestrado e doutorado. Então, elas vão dar esses caminhos que a gente está procurando, né, essas tendências. Pode passar, Bia, por favor. O objetivo, então, da pesquisa foi analisar as tendências de investigação no campo da educação de surdos, por meio de balanço tendencial das dissertações e teses defendidas no Brasil, nesse período dos últimos 31 anos, contando de 1987 a 2017. Bom, aqui os conceitos principais que são trabalhados na pesquisa são os conceitos de campo e campo científico, a partir do entendimento aí, das teorizações de Pierre Bourdieu, e no entendimento de que um campo ele se constitui por meio de relações objetivas e produz as crenças essenciais e pertinentes para a condição do seu funcionamento. E aí, no sentido do campo científico, também entendido aí por Bourdieu como um dos campos de produção cultural, e ele não se diferencia dos demais campos, pois, como qualquer outro, possui relações de força, de lutas, de interesses, lucros e estratégias invariantes que se revestem de formas típicas desse campo. Pode passar, Bia, por favor. Bom, os procedimentos utilizados na pesquisa, aqui como o nosso tempo é curto, eu acabei reduzindo um pouco, mas em geral ela aconteceu de que forma? Eu acessei o site do catálogo de teses e dissertações da CAPES, que é aberto e disponível para qualquer pessoa poder consultar, e aí eu selecionei alguns descritores em específico, que era aquilo que eu gostaria de abarcar a partir desse levantamento. Então, eu utilizei a combinação de alguns descritores, que são esses demonstrados no slide, a partir de uma técnica que é utilizar o booleano AND, que ele vai somar as duas palavras. Então, a partir do levantamento dessas teses e dissertações, eu queria saber o quê? Quais eram as teses que tratam sobre surdo e escola, surdo e escolarização, surdo e educação, deficiente auditivo e escola, deficiente auditivo e escolarização e deficiente auditivo e educação. Tentando aí abarcar tanto aquelas pesquisas que tratam sobre surdo, ou aquelas que falam só sobre o deficiente auditivo, e e as variações de escola, escolarização, educação. Desse montante de teses e dissertações, que deu um pouco mais de 1.400 teses e dissertações de produções, eu retirei, aí dei uma limpada no sentido de retirar todas as repetidas, e aquelas que não correspondiam à área temática delineada pela pesquisa. Então, isso acabou somando 1.225 produções ao todo, que foi com esse número que eu venho trabalhando a partir daí. Com essa numeração e esse montante de pesquisas, a gente costuma utilizar um programa estatístico específico, que é o Sphinx IQ2,
e lá, a partir desses dados, dentro desse programa, a gente produz algumas tabelas, gráficos, e a gente consegue interpretar esses dados. E aí, a partir disso, eu fiz uma outra organização, que é como que eu ia organizar esses dados para a gente poder analisar. Então, eu fiz, desses 31 anos, eu fiz um recorte temporal em 3 períodos, né, para a construção dessas tabelas. O primeiro período é de 12 anos, que é de 1987 a 1999. O segundo período é de 2000 a 2009, que são 10 anos. E o terceiro período de 2010 a 2017. E aí, vocês me perguntam, né, por que eu fiz esses 2 recortes, um em 2000 e o outro em 2010? O primeiro eu fiz em 2000, porque ele se refere aí, de um entendimento tanto educacional quanto político da área. Eu acabei escolhendo esse ano, o ano de 2000, porque ele leva em conta o manifesto, né, o manifesto A Educação que Nós Surdos Queremos, publicado neste ano, entre abril de 1999 a 2000, e ele leva também em conta demais legislações específicas que, após esse manifesto, elas acabaram sendo regulamentadas, né, a partir desse momento. Então, a gente tem a Lei de Reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais, que é a 10.432 de 2002, e depois o Decreto 5626 em 2005, que são legislações e aspectos normativos que acabaram se definindo aí a partir desse momento, desse manifesto, A Educação que Nós Surdos Queremos. O segundo recorte foi em 2010, e aí ele também tem uma mudança importante, que é uma mudança política, e ele se deu devido à mudança ocorrida no Ministério da Educação, em que a educação especial, a área da educação especial, ela deixa de ser uma atribuição da Secretaria de Educação Especial, a SESP, e aí essa secretaria passa a ser extinta nesse momento, e a educação especial passa a crédito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECADI. Então, é importante a gente ressaltar sobre esse aspecto, que essa secretaria ela já existia sobre uma denominação, que é de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, e aí, a partir de 2011, ela incorpora em suas funções as ações sobre a inclusão escolar. Então, tal mudança, ela acaba ocorrendo no Ministério e deflagra uma tensão política e acadêmica que já se processava em anos anteriores, só que de formas mais sutis, e que a partir desse momento figura um maior enfrentamento por parte de profissionais da educação de surdos, que buscam manter as escolas exclusivas, para muitos acabam denominando como escolas bilíngues, que são escolas exclusivas para surdos, diante de algumas ações promovidas pela Secretaria, pela SECADI, voltadas à inclusão escolar. Então, esses foram os 2 recortes que eu fiz a partir dessas 2 questões que são tanto acadêmicas quanto políticas. Pode passar, Bia, por favor. Então, eu vou mostrar 3 tabelas para vocês que apresentam alguns resultados do que a pesquisa, né, em si, alguns resultados da pesquisa, e aí buscando entender como que se configura, né, essas hierarquias no campo da educação de surdos. Então, buscando ilustrar esse panorama, né. Então, nessa primeira tabela, queria que vocês observassem que existe ali, nesses 3 períodos, né, no primeiro período que vai até 99, o segundo até 2009 e o terceiro até 2017, há um crescimento importante da área, né, no número de publicações, de produções. Então, no primeiro período, a gente tinha um total de 116 teses e dissertações, no segundo vai para 459 e no terceiro 650, totalizando aí 1.225. Aqui nessa tabela, a gente poderia explorar ela de diversas formas, né, em vários aspectos, mas aqui eu queria dizer para vocês que, assim, destacar a concentração nas regiões sul e sudeste. Então, ela é uma tabela que fala da distribuição dessas produções
por região, nos 3 períodos delimitados, e aí a gente consegue perceber que nos 3 períodos, desde o início aí, do levantamento, a região sudeste e a região sul, elas se destacam, a partir de alguns estudos que a gente tem acesso, por exemplo, o estudo de Cirani, ele nos demonstra que isso está muito mais relacionado ao número de programas de pós-graduação que acabam sendo, acabam crescendo durante esse período de 31 anos, do que de outra forma, sobre outro aspecto. Então, houve um importante incremento aí no número de programas de pós-graduação no Brasil a partir do final dos anos 90 até a primeira década dos anos 2000, chegando a dobrar o número de cursos de doutorado, por exemplo, tanto para instituições de ensino superior públicas quanto pelas privadas. Então, Cirani nos dá indicativos de quais seriam as possibilidades de entendimento que a gente pode ter a partir desses dados. Pode passar, por favor, Bia. A segunda tabela, ela é sobre a instância administrativa, né? A distribuição da produção por instância administrativa, e aqui eu gostaria de destacar com vocês que as pesquisas no campo da educação de surdos, elas aumentam significativamente nos últimos 31 anos, principalmente nas instâncias federal, privada e estadual, com média anual de 9 produções no primeiro período, e acabam ultrapassando aí de 81 produções após 17 anos, e aí a gente pode perceber também, notar pouca incidência naquelas de instância municipal e comunitária, mas que, na verdade, a gente acaba entendendo que, na educação de surdos, as instituições de ensino superior públicas acabam concentrando a maior incidência de investigações nessa área temática. Aqui, gente, eu gostaria de fazer só um destaque. Obrigada. Nessas 2 tabelas, eu trato como esse MA, ele significa média anual. Em outras tabelas, eu mudo essa essa configuração, né, porque foi uma escolha para a gente poder ler esses dados, e não por outro motivo. Na tabela seguinte, Bia, por gentileza, eu já começo a trabalhar em porcentagem, tá? E aqui nessa tabela eu trago dados referentes à distribuição dessas produções por grau acadêmico. Então, a gente percebe aí, com essa tabela, que nos 2 primeiros períodos, a predominância de mais de 80% das publicações em nível de mestrado, isto é, de pesquisas iniciais e de pesquisadores iniciantes, como já era de se esperar, né, como a gente tem um pouco de contato com o campo acadêmico, a gente já sabe que existe uma possibilidade muito maior de realizar um mestrado, tanto pela duração quanto pela dificuldade, as exigências que tem de um mestrado em relação a um doutorado, e aí perceber também que a discrepância, ela diminui no último período, né, ali de 2010 a 2017, a gente já começa a perceber que tem uma diminuição pequena nessa diferenciação entre mestrado acadêmico e doutorado, porque a gente verifica a consolidação da pesquisa, né, do campo científico sobre os processos educacionais de indivíduos com deficiência. Então, conforme isso já foi destacado e constatado em outras pesquisas, por exemplo, no artigo de Bueno, de 2014, ele fala um pouco sobre isso também, né, como a educação de surdos passou a contribuir de maneira expressiva para a educação especial e para essa relação de educação e deficiência. Próxima tabela, por favor. Na tabela 4, aí eu tenho mais só 2 tabelas para apresentar, e é o que eu realmente gostaria de trazer aí como ponto para a gente discutir, porque ela traz questões relacionadas agora da distribuição dessas produções, e aí pensando, lembra que há alguns slides anteriores eu falei que o interesse era de discutir o panorama das hierarquias no campo acadêmico, científico. Então, aqui eu gostaria de discutir com vocês muito mais, utilizando uma variante que é a variante de sexo, e poder fazer algumas leituras dessa tabela a partir disso. Então, entender, por exemplo, que ela nos apresenta a distribuição das pesquisas em relação ao sexo
e aí esclarecendo, é dos orientadores e das orientadoras, e isso se tomou a partir dos nomes. Então, quando a gente consulta as teses e dissertações no catálogo da CAPES, ele apresenta o resumo da tese, da dissertação e alguns dados, tanto do autor, da autora do trabalho, dos orientadores e assim por diante, alguns dados em específico que foram utilizados aqui. Então, para a construção dessa tabela, eu utilizei a relação, os nomes dos autores, dos orientadores e das orientadoras dessas produções, que foi o dado extraído a partir da identificação dos nomes descritos, né, expostos. Tendo em vista que no Brasil, essa nomeação, a nomeação das pessoas, né, no caso dos orientadores e das orientadoras, é quase sempre muito distinta entre os sexos. Assim, a partir dos dados sobre sexo, são analisadas as expressões de gênero. Então, aqui é entendido que a variante é sexo, o dado, a fonte do dado é sexo, mas as discussões que me interessam fazer são discussões sobre as relações, as diferenças entre os gêneros. Na perspectiva aí de que essas distinções, elas nos dizem respeito não ao sexo biológico, mas sim às relações estabelecidas com esses gêneros. Então, a partir dos nomes dos orientadores das pesquisas de mestrado e doutorado, foi possível extrair informações que expressam aspectos para uma discussão aí em relação ao valor social do trabalho, em que predomina a desigualdade social entre os gêneros. Sobretudo, o que se verifica, né, nessa tabela, nesses dados, nos 3 períodos, é a massiva participação feminina nas orientações das pesquisas, chegando a 70% entre os anos 2000 e 2017, o que nos leva a entender aí que a participação masculina nesse posto não diminuiu expressivamente nos 3 períodos, então ele permanece, né, se vocês perceberem, o número de pesquisas aumenta, mas a participação masculina, ela se mantém, e que sim, o que a gente pode entender é que houve um incremento da participação feminina, de 57% na década de 90, chegando a 78% na segunda década do ano 2000. Assim, a interpretação que a gente faz, a análise que a gente faz é de que as políticas de expansão das universidades e pós-graduação no campo da educação de surdos beneficiou o acesso de mulheres à carreira acadêmica. Então, a gente pode aí confrontar com isso, por exemplo, a CAPES publicou um artigo em 2015, né, em sua página, que a partir de dados da plataforma Sucupira, que é onde ela organiza dados sobre a pós-graduação, as mulheres, elas são maioria nas matrículas e titulações de mestrado e doutorado, chegando a aproximadamente 15% a mais do que os homens. No entanto, os dados dos últimos 15 anos ressaltam 2 aspectos também, que ainda permanecem inalterados. A presença maciça de homens nas áreas de conhecimento tradicionalmente masculinas, como engenharia e ciências exatas, e a diferença salarial entre os homens e as mulheres que ocupam o mesmo posto profissional. Então, aí, buscando no Bourdieu alguma fundamentação sobre isso, o Bourdieu, ele também traz um conceito que é a de dominação masculina, né, e a partir dessa dimensão simbólica da dominação masculina, a gente pode entender que se mantém aqui na naturalizada em uma perspectiva androcêntrica, pela qual são legitimadas práticas desiguais de acesso a postos de trabalho mais valorizados, isso porque nas estruturas simbólicas sobre as quais repousam a representação da divisão do trabalho entre os sexos em nossa sociedade, o que predomina é a figura e a perspectiva masculina como parâmetro de todas as coisas. Assim, parece que a massiva participação feminina nas orientações das dissertações e teses ao longo dos 31 anos podem apresentar outros elementos a serem revelados. E aí eu gostaria de ir para a última tabela, o último dado, e eu vou ser bem sucinta, porque o nosso tempo está acabando. E aí eu queria trazer aqui, já que eu estava falando anteriormente que existe uma diferenciação aí, brevemente gostaria de mostrar para vocês o quanto essa diferenciação permanece aqui. Então, essa tabela traz a distribuição da produção por sexo,
e área de atuação, tendo em vista o programa de pós-graduação em que essas orientadoras e orientadores trabalham, né, trabalhavam ou trabalham, e aí a gente percebe que existe, não sei se dá para vocês verem um destaque que eu fiz ali na coluna de feminino, em que aparece os dados 425, 123, 64, e aí qual é a leitura que a gente pode fazer a partir disso, né? De que as áreas da educação especial, letras, linguística e linguagem, fonoaudiologia, saúde e psicologia com relação ao percentual mais expressivo para as orientadoras, com mais de 60% das produções, do que em relação aos orientadores, o que não acontece nas áreas da computação, por exemplo, em que existe uma equiparação maior ali, dá para ver que a porcentagem entre feminino e masculino é muito mais próxima, e aí na área da engenharia, isso se diferencia muito. Então, há uma predominância masculina nessa área e a ausência de orientadoras das pesquisas advindas da área da educação de surdos, que são da engenharia, que fazem essa relação, né? Então, o entendimento que a gente tem aqui é que a diferenciação do que é predominante e historicamente destinado ao masculino e a tendência social e politicamente construída das mulheres atuando profissionalmente em áreas do ensino e cuidados. E aí eu gostaria de fazer duas considerações em relação a esses dados. O primeiro é que os dados apresentados, eles não encerram a análise possível das relações de gênero, suas desigualdades e hierarquias, pelo contrário, é um início, né, um ponto de partida. Embora esses dados sobre sexo, eles podem subsidiar como fonte de dados, e aí a variação de sexo é, sim, entendido como um ponto de partida para essas discussões, e não resume tudo que é possível de ser tratado para essa discussão, porque nos interessa também, inclusive, interrogar a própria construção da diferença sexual. E o outro ponto pode passar, Bia, por gentileza, mais um. Essa relação entre a discussão que relaciona educação e deficiência, a gente entende que os estudos que temos desenvolvido no programa EHPS, no grupo de pesquisa em que eu participo, junto com o professor José Geraldo Silveira Bueno, a gente tem um cuidado, um olhar que de tentar entender, buscar entender as possibilidades de visualizar para além das questões advindas da perda auditiva. Então, relacionar questões de idade, classe, raça, gênero, sem desconsiderar que a surdez é uma marca muito significativa, mas não é a única na vida dessas pessoas. Muito obrigada por todas, todos e todos me escutarem no dia de hoje. Acho que a gente abre logo mais para as perguntas. Obrigada. Opa, meu microfone estava mudo. Obrigada, Carla. Muito interessante. Ainda mais hoje, a gente vai continuar agora sobre a pesquisa sobre surdez, né? Com a Corina de Albuquerque Silva, com o tema Surdez e Escola, Balanço Tendencial na Produção Especializada sobre Ensino de Matemática, de 1974 a 2020. Corina, você também tem 25 minutos, tá? Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Corina. Gostaria de agradecer muito a representação discente por me convidar para fazer parte disso, a PG, os meus orientadores, o professor José Geraldo, a professora Carla, que está aqui na mesa comigo. Muito obrigada a todos que tiraram um tempinho à tarde para assistir as apresentações. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, um pouco acima da altura do ombro. Eu estou usando uma blusa branca com uma camiseta de flor, colar, brincos, e atrás de mim há um fundo marrom. Pode colocar a apresentação, Bia. A minha apresentação se intitula Surdez e Escola, né? A minha apresentação se intitula Surdez e Escola, é o balanço tendencial da produção especializada, de 1974 a 2020.
Eu vou apresentar aqui alguns resultados para vocês, até por conta do tempo, só serão possíveis alguns, mas eu ainda não depositei, eu já depositei, mas ainda não defendi a tese, a dissertação, então são só alguns resultados preliminares antes disso. Pode passar, Bia. Como esse é um seminário de integração apresentando para os novos alunos, ingressantes do programa, né, as pesquisas aqui desenvolvidas e para os possíveis interessados em ingressar, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou formada em Biologia pelo Mackenzie, eu cursei licenciatura e bacharel. Não era minha intenção trabalhar com a área da educação, mas a partir das disciplinas da licenciatura eu comecei a me interessar cada vez mais por essa área. Eu trabalhava no laboratório e quando eu tive a disciplina de Libras no processo educacional com a professora Carla, eu comecei a me interessar muito por essa área, então eu resolvi alterar a minha trajetória e no último ano da graduação, a professora me ajudou a elaborar um estudo sobre o ensino de ciências da natureza e biologia para os alunos surdos, o que os livros trabalhavam. Então, eu analisei as obras das bibliotecas da PUC, do Mackenzie e da USP, para ver o que se trabalhava nessas obras, quais obras estavam presentes, e um dos fatores que mais me chamou a atenção foi a escassez de produções sobre as disciplinas específicas, né, das ciências da natureza e da própria biologia para esses alunos. Então, eu comecei a aprofundar os meus conhecimentos teóricos, comecei a participar de experiências voltadas para o público surdo, slams de poesias, cursos de Libras, participei de algumas sessões no laboratório ambulatório da Unifesp, que faz um trabalho de desenvolvimento da linguagem com esses alunos, e eu pude perceber duas práticas sociais distintas. Uma que foca no uso da comunicação por sinais, tanto nos processos de escolarização como nas relações que esses indivíduos estabelecem, e outra com foco na comunicação para os processos de oralização, com treinamento de fala, leitura labial, tanto no processo escolar como nas relações sociais desses sujeitos. Pode passar, Bia. Com isso, eu prestei o processo seletivo para o programa, e passando, tendo o objetivo de continuar a trabalhar com as disciplinas escolares e com as áreas mais ligadas à minha formação, eu fiz esse levantamento preliminar no portal de periódicos da CAPES, sobre os estudos sobre surdez e o que já era esperado, né, um número alto de estudos sobre surdez e modalidades de comunicação, levando em consideração que a questão central, né, da surdez e a própria perda auditiva, isso já era esperado. Porém, outro fator que me chamou muita atenção foi o fato de que um número muito reduzido sobre surdez e as disciplinas escolares. Mas um dos aspectos, além disso, que mais chamou a atenção foi o fato de que pesquisas em relação ao ensino da matemática eram inferiores à presença de trabalho sobre ensino de física, por exemplo. Pode passar, Bia. Considerando a importância do conhecimento matemático, não só na constituição das próprias ciências, física, química e biologia, mas no papel que esse saber social exerce na sociedade, eu tive como objetivo de pesquisa trabalhar com o ensino da matemática, considerando que, além da incorporação da própria ciência matemática, existe a incorporação por esses alunos surdos e pelos demais da própria linguagem da matemática, que possui uma estrutura e uma escrita própria. Pode passar, Bia. Com isso, com o objetivo de analisar como se dá esse processo, eu primeiro fiz um levantamento e estudo para analisar como que a escolarização de surdos é trabalhada e como o ensino da matemática é trabalhado. No Brasil, principalmente no Brasil, o meu foco são sobre artigos nacionais e internacionais, mas principalmente no Brasil a gente consegue evidenciar duas perspectivas de pesquisa que orientam as produções acadêmicas. Aqui no Brasil temos a socioantropológica, que é uma perspectiva hegemônica, que considera a surdez como uma diferença existente em nossa sociedade e considera a língua de sinais como natural aos sujeitos surdos, trabalhando principalmente com as questões da centralidade da perda auditiva. E, em menor quantidade,
de trabalhos, a perspectiva crítica, que além de analisar as questões relacionadas com a perda auditiva, trabalha com a constituição dos marcadores de raça, classe e gênero na formação desses indivíduos que podem ou não optar pelo uso da Libras como modalidade de comunicação. Muitos dos trabalhos sobre ensino de matemática para surdos trazem a Libras como principal meio de acesso à aprendizagem. Os embates em relação ao uso da língua são muito presentes, e a matemática, por vezes, é compreendida como capacidade natural dos surdos por conter uma maior presença de conceitos visuais, apesar da própria abstração da matemática. Um fator importante que trazem os PCNs e as orientações curriculares além de enfatizar o uso da Libras para os indivíduos que fazem uso desse tipo de comunicação, ressalta que esse não é a única modalidade utilizada por indivíduos com perda auditiva. E destaca também a importância da aquisição da língua escrita para o próprio conhecimento matemático. Pode passar. Pode passar. Obrigada. Com isso, o meu objetivo nesse trabalho foi analisar as principais tendências das produções acadêmicas e profissionais que investigaram o ensino da matemática para surdos, divulgadas nos periódicos especializados nacionais e internacionais. Meus objetivos específicos foram identificar e analisar quem, quando e onde e como são produzidos os artigos sobre ensino de matemática para surdos, sintetizar e analisar os conteúdos do ensino de matemática investigados, identificar e analisar como se expressa na literatura investigada essas perspectivas acadêmicas nacionais e internacionais sobre a educação de surdos. Pode passar. Tendo isso em mente, meu objetivo nesse trabalho foi realizar um balanço tendencial, considerando a materialidade das produções acadêmicas. Vocês estão conseguindo me ver? Considerando a materialidade das produções acadêmicas, que expressam essas relações sociais que constituem os interesses de pesquisa, os conteúdos e seus significados. Meu estudo se propõe a fazer esse levantamento bibliográfico, esse balanço inicial das produções A gente está travando, a Corina teve algum problema técnico, nós estamos tentando nos comunicar novamente com ela, nesse tempo de pandemia, né, de novas conexões, novas maneiras de transmitir eventos. Nós sabemos que nem todo mundo tem as mesmas condições de internet, dependendo da região da cidade ou mesmo do Brasil, né? Vamos esperar mais um minutinho. Não esqueçam de fazer perguntas, né, sobre as apresentações. Vamos ter um tempo bem curto, porque são 3 apresentações agora no final. Vamos ver se alguém tem informação da Corina. Bia, Karina, acho que ela caiu de vez, né? Vocês acreditam que a gente pode apresentar os slides dela só para finalizar de alguma forma? Deixa eu ver se tem mais alguma comunicação aqui. Voltei. Obrigada, Corina, que bom. Esse home office é complicado. Que bom, então vamos dar continuidade à fala da Obrigada. Corina. Obrigada. Voltando, não sei se pegou tudo, mas eu decidi trabalhar com as produções nacionais e internacionais por conta dessa presença reduzida das produções brasileiras sobre o ensino da matemática. Então, e também para fazer essa ponderação do que é produzido aqui no Brasil e lá fora. Para isso, eu estruturei a minha pesquisa em 3 tópicos de análise. O primeiro é sobre a caracterização dos autores, então as trajetórias acadêmicas desses pesquisadores, a área de formação, de vinculação, titulação. Em seguida, os periódicos de publicação, referentes à nacionalidade desses periódicos, a área abrangida. E em terceiro, em relação ao conteúdo dos artigos, no que diz respeito às modalidades de comunicação utilizada pelos indivíduos surdos,
e pelo conteúdo da matemática abordado nos artigos. Pode passar, Bia. Para isso, foi escolhido para a coleta de dados o portal de periódicos da CAPES, pelo seu reconhecimento na comunidade acadêmica e pela abrangência que o portal tem de produções nacionais e internacionais. Os descritores que eu utilizei foram surdez e matemática, surdez e ensino de matemática, tanto em inglês como em português. Isso porque o objetivo era trabalhar apenas com as produções que focassem sobre surdez e matemática. O recorte temporal foi de 1974 a 2020, isso porque o periódico mais antigo encontrado foi de 1974. Com base nisso, foram encontrados 200 artigos, 100 produções, foram coletados 200 artigos, 100 nacionais e 100 estrangeiras. Com base no próprio conteúdo dos artigos e nos anos de publicação, eu fiz a divisão por 3 períodos, considerando a incidência das publicações, tanto nacional como internacionalmente. A gente começa com um número reduzido de publicações, e isso vai aumentando ao longo dos anos. Então, de 74 a 2002, com 20 produções, de 2003 a 2010, média incidência, com 40 produções, e de 2011 a 2020, essa alta incidência, com 140 produções. Os dados foram todos organizados em planilha do Excel e posteriormente exportados para o software de tratamento estatístico Sphinx Q2, para a elaboração das tabelas. Pode passar. As minhas análises foram feitas a partir das contribuições do Pierre Bourdieu, no que diz respeito ao campo científico, a essas disputas no campo acadêmico das produções, dos interesses de pesquisa que estão, apesar da racionalidade científica, vinculados a essas lutas pela autoridade científica e pela legitimidade científica. Então, é a partir desse olhar que eu analiso os dados coletados, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora o que se verificou em relação aos autores. Pode passar, Bia. Em relação aos dados dos autores, observou-se tanto nas produções brasileiras como as estrangeiras um salto nas produções. A partir de 2011, há um crescimento regular de 74 a 2010, né, mas a partir de 2011, principalmente associado a essa hegemonia da perspectiva do bilinguismo, as produções em relação à perspectiva do bilinguismo hegemônica tanto no Brasil, principalmente no Brasil, mas também lá fora, com esse crescimento. No Brasil a gente tem o lei e decreto regulamentando o uso da Libras e a obrigatoriedade dela nos cursos de licenciatura, então expressa muito essa questão. A presença de brasileiros nos 2 primeiros períodos, de 74 a 2010, foi pouca, predominando as produções estrangeiras. Somente a partir de 2011 é que a gente tem um crescimento exponencial dessas produções brasileiras. Pode passar. Sobre o conteúdo dos artigos, o termo surdo é predominante e deficiente auditivo em todos os anos. Em 1974, a gente já tinha a presença do termo surdo nas pesquisas, com uma diferença constante até 2010 em relação ao deficiente auditivo, mas a partir de 2011 esse crescimento do uso do termo surdo nas pesquisas é exponencial. Um dos aspectos que me chamou a atenção é que nas produções nacionais, apenas 2 artigos dos 100 utilizam o termo deficiente auditivo. Pode passar, Bia. Em relação ao conteúdo da matemática propriamente dito, os artigos nacionais, eles abordam de uma forma mais geral os conteúdos da matemática, trabalhando com números, operações, e por vezes não mencionam de fato que esse conteúdo é trabalhado, só discussões sobre ensino da matemática, com esse enfoque no uso da língua de sinais, superando algumas questões em relação à língua escrita. Nos estudos internacionais, ao longo dos estudos internacionais, a gente tem o inverso, no qual as investigações vão aumentando essa complexidade com conteúdos da geometria, álgebra. Apesar de trabalharem com os sinais, o foco nas questões da língua escrita supera o uso dos sinais. Pode passar. Como conclusões para esse estudo, a gente pode trazer que essa relação genérica do uso da língua de sinais com a aprendizagem matemática cresce no último período e que algumas contribuições dos estudos produzidos não estão sendo incorporadas para o aprofundamento dessas questões sobre o ensino da matemática para esses alunos. É importante também ressaltar que o acesso à língua escrita é fundamental, não só para o exercício pleno da cidadania,
mas para o domínio da própria escrita matemática e desse conteúdo que vai se tornando cada vez mais complexo. É importante ressaltar que, analisar essas relações das modalidades de comunicação e o desenvolvimento dos conteúdos curriculares, esse estudo foi mais como uma contribuição para pensar esse processo tão difícil que é a qualificação escolar desses indivíduos. Pode passar. Essas foram as minhas referências. Pode passar. E eu deixo uma frase para reflexão em relação a todo esse momento difícil que a gente está vivendo, a própria temática extremamente importante do seminário e a possibilidade dessas discussões tão importantes. Então, vou fazer uma leitura rápida. O meu passado é a referência que me projeta e o que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Hoje, que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje, não sou escrava dele. Da Simone de Beauvoir. Muito obrigada. Obrigada, Corina. Que bom que deu tempo mesmo com um pequeno problema de conexão. Eu estava conversando com o pessoal, nós vamos fazer, como a gente tem pouco tempo, a gente vai fazer uma pergunta para cada um, tá? Vocês vão ter 5 minutos para responder, seja o mais sucinto possível. Então, vou começar pelo Guilherme, né, que foi o primeiro. O Gleison Paiva Marques, ele pediu para perguntar, nas suas pesquisas, há indícios de que o porquê a EJA está cada vez mais jovem? Então, Gleison, a pesquisa, né, que está sendo desenvolvida por mim pela professora Ana, ela não tem esse foco, né, mas ela acaba pegando um pouco do que está acontecendo na EJA, nesse sentido mais histórico, né. Aí eu recomendo para você a dissertação da Maria Antonieta Barreto do Prado, que ela veio aqui também do programa do EHPS, que ela faz uma análise histórica muito legal, muito interessante, e ela mostra que o EJA vai ficando mais jovem, e porque o foco do EJA era ser um programa para acabar com o analfabetismo, né? E só que ele foi se transformando, ele foi sendo incorporado pelo sistema de ensino e ele começou a emitir certificação também do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então ela é interessante nesse sentido, tanto para ver que a geração, né, as gerações passadas elas não precisam passar pelo EJA, né, conforme a educação escolar mesmo, a escola vai se expandindo. E ao mesmo tempo o jovem que ele, por algum motivo qualquer que seja, ele abandona a escola, ele volta para a EJA para pelo menos obter essa certificação, né? O microfone da Renata tá cortado. Obrigada, Guilherme. Vou tentar ser sucinta também, porque o tempo é curto. A pergunta é para a Daniele do Carmo Francisco, que foi aluna da professora Carla, no Mackenzie em 2017, ela está aqui presente. Ela queria perguntar se dentro do contexto pandêmico atual existem pesquisas que estão abordando o ensino da educação de surdos no ensino remoto? Pode ficar à vontade. Boa tarde, como que é o nome dela? Daniela do Carmo Francisco. Oi, Dani Francisco, prazer ter você aqui com a gente, muito legal você estar participando aqui junto. Pelo que a gente tem percebido, né, esse momento de pandemia, né, de 2020 para cá, trouxe diversas questões problemáticas para a gente desenvolver as pesquisas, né, então, tanto nos processos metodológicos, procedimentos, assim, quando a gente fazia observação, entrevistas, são muito mais difíceis de serem realizados agora. E isso não é diferente pensando aí o ensino de surdos, de deficientes auditivos. Eu participei eu orientei uma aluna numa outra universidade, né, e aí depois a gente pode até
compartilhar um pouco desse estudo de TCC, que é levantando sobre as pesquisas mesmo sobre não só de educação de surdos, mas na educação especial, levando em conta outras deficiências, e os estudos que a gente tem ainda, eles são muito iniciais, né, então eles vão ser realmente desenvolvidos a partir de agora, então existe um pouco ainda... o pessoal está dando os primeiros passos nesse processo, mas a gente sabe que as leituras que a gente tem até então, de 1 ano e meio para cá, existe muita dificuldade para esses alunos, porque todos os benefícios que eles tinham, ou os direitos que eles tinham alcançado até então, tiveram que ser repensados, e muitos deles nem alcançados, nem chegaram a essas pessoas, né, a esses alunos, a esses professores, pensando que a gente não tem só alunos deficientes, a gente tem professores, a gente tem funcionários de escola, a gente tem diversos profissionais que têm algum tipo de deficiência e que também merecem, né, atenção e o nosso cuidado, porque fazem parte aí da comunidade, do ambiente escolar, e que todos esses, em geral, enfrentaram muitos problemas. Para além disso, muitos aspectos da própria escola nem chegaram a essas pessoas, né, até então. Então, é algo que a gente tem que pensar mesmo, e daqui para frente a gente ter um reforço nesse sentido, né, de tentar resgatar ao máximo os nossos direitos, aqueles que estão sendo ameaçados, né, de todos nós, inclusive das pessoas deficientes e das demais questões aqui que nos preocupam realmente. Não sei se eu te respondi, mas eu espero que ainda é muito incipiente, né, esse processo, mas logo mais a gente vai ter muitas pesquisas e é lógico que a gente está muito preocupado, sim, com tudo isso, tá bom? A sua fala, obrigada, Carla, já foi surgindo vários questionamentos em mim, né, pena que nós não temos tanto tempo assim. Eu me recordei que a sua pesquisa vai até o recorte de 2017, por acaso nesse ano, foi o ano que o Enem teve como tema de redação a educação de surdos, né? Então, acredito que é um tema muito relevante, e aí a Corina vem com essa questão também, com esse tema. Ela é da biologia e está pesquisando a educação para matemática. Eu vi que o seu recorte de temporal ele é muito longo, né? São 46 anos. Então, a pesquisa a pergunta esse recorte foi, pelo que você foi falando, que em 1974 tem o primeiro artigo, né? Que toca o assunto. Esse foi realmente o motivo pelo qual foi realizado esse recorte, ou houve outros motivos, e também porque só a matemática, porque não certo. A biologia. O meu intuito inicial era trabalhar com a biologia, já que é a mais próxima, né, da minha própria formação, mas no começo das pesquisas, eu comecei pesquisando sobre biologia, eu queria trabalhar com artigos, com pesquisa mais bibliográfica, né? Mas o número de artigos sobre biologia aqui era muito pequeno, muito pequeno. Eu não consegui encontrar essa produção. Então, pelo levantamento que eu fiz, isso me chamou a atenção a área da matemática, por ela perpassar os outros saberes. Essa questão do ensino das ciências e do conhecimento científico, eu trabalhava muito... Essa era uma questão que ficava muito para mim na disciplina que eu tinha de ensino de ciências na faculdade. Como esse conhecimento científico, o aluno sendo alfabetizado cientificamente, letrado cientificamente, como que isso chega para esses alunos e agora em específico para esse aluno surdo. Então, a matemática ela é um conhecimento que perpassa as demais ciências, por isso esse meu interesse de trabalhar, ela possui uma linguagem própria. O pessoal acha que em biologia não tem matemática, mas genética é pura matemática. Então, decidi trabalhar com isso, e nas pesquisas no portal de periódicos da CAPES, esse primeiro artigo que eu encontrei, tanto nacional como internacionalmente, a abrangência das pesquisas não é tão grande. E foi em 1974 que eu encontrei esse primeiro artigo estrangeiro sobre o ensino da matemática para surdos.
Então, a partir disso e dessa baixa produção, eu aumentei meu recorte temporal para poder também fazer um levantamento mais apropriado dessa produção. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. A gente ainda tem um tempinho, então eu queria pedir para, caso vocês tenham mais algumas colocações, vamos seguir a mesma ordem, tá? O Guilherme, a Carla e depois a Corina, e depois vou fazer as considerações finais dessa apresentação. Guilherme, pode começar. Eu só queria... Eu acho que eu posso ler 2 citações que eu acho bem interessante do livro do Charlot, da relação com o saber, né? Elementos para uma teoria. Esse livro ele é de 89. Aí eu vou ler 2 citações que é para a gente entender mais ou menos como é que se relaciona o saber no sentido de habilidades e competências que a escola está passando com o trabalho, né? E também vou ler uma do Enguita, né? Já que eu citei ele, mas não falei do trabalho dele. Ele é um professor espanhol, ele é pesquisador também. O livro dele que eu utilizo é A Face Culto da Escola, de 89. Aí ele fala sobre o apagamento que a gente tem dessa relação econômica maior que a gente está inserido, né? E como isso ele vai culpabilizando a gente pelo nosso fracasso, né? Aí ele fala, né, que aí são os problemas de pesquisa mesmo, que são os problemas que nós vivemos, na realidade, né? E esse apagamento da economia com maior, ele gera, ou melhor, ele nutre uma imagem de existência, de oportunidades para todos, que não responde à realidade, motivo pelo qual, e apesar do qual, o efeito para a maioria é a sensação de fracasso, a perda de estima e autoculpabilização. Enquanto isso, sobre o fracasso escolar, o Charlot, no livro da Relação com o Saber, na página 72, ele fala: sabe-se que o sucesso escolar produz um potente efeito de segurança e de reforço narcísico, enquanto o fracasso causa grandes estragos consigo mesmo. Em princípio, existem muitas maneiras de tornar-se alguém, através das dificuldades, mas a sociedade, através das diferentes figuras do aprender, né, da forma que a gente se relaciona com o saber. Mas a sociedade moderna tende a impor a figura do sucesso escolar como sendo a passagem obrigatória para se tornar um adulto alguém, né? E na página seguinte, né, ele fala: não é certamente nenhum acaso se os meninos das famílias populares valorizam o aprender, que permite virar-se em qualquer situação. Eles precisam efetivamente aprender o uso de um mundo que não foi organizado em seu favor. É isso. Obrigada, Guilherme, pelas citações. Eu gosto muito do Enguita. Tive contato com a sua orientadora, com a Ana, né? E realmente gostei bastante. Obrigada pela sua apresentação, pelas palavras na mesa. E agora a gente vai ficar com a Carla. A Carla vai fazer as considerações finais dela. Claro, eu gostaria aqui só de destacar, né, que se não, de alguma forma na minha fala não ficou claro, de que a análise com a pesquisa que eu apresentei entre as relações da educação escolar, da deficiência e gênero, ela requer um olhar, né, um olhar sobre várias dimensões, sobre essa variada, né, vários aspectos, e sobre diversos construtos também, que inclusive são de ordem social, ordem política, que a gente tem que pensar sobre tudo isso com muito cuidado, com muita fundamentação, e pensando nesses aspectos que são diversos. E eu gostaria de agradecer imensamente, e ter a Corina aqui junto comigo é um prazer e uma alegria enorme, assim como a Dani Francisco me fez lembrar de bons tempos que eu passei junto com eles em formação, né, no curso de pedagogia, em diversas licenciaturas em que eu trabalhei no Mackenzie, e nos últimos tempos tenho trabalhado na PUC de São Paulo, e para mim é uma alegria muito grande, e mais do que isso, ter o prestígio deles aqui junto com a gente também é uma grande alegria. Porque também demonstra um pouco do trabalho que a gente realiza, né? Eles vêm junto com a gente, independente de onde a gente estiver. Então, muito obrigada, gente. Um beijo.
Obrigada, Carla, parabéns pela sua trajetória até aqui. Corina, agora você, fique à vontade para suas últimas considerações. Eu quero agradecer muito a todos, mas em especial esses meus orientadores. A Carla sabe que eu corro atrás dela. Desde as primeiras aulas de Libras, eu ficava pensando, ela passava teoria, eu pensava, eu ia na biblioteca, pegava um livro. Todo final de aula eu ia conversar com ela. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui, podendo apresentar essa pesquisa, esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, com o descaso, com a ciência, com tudo. Então, muito obrigada. Muito obrigada para esses meus queridos orientadores, sem os quais esse trabalho não teria saído. Muito obrigada, representação discente, e é isso. Obrigada, então, a todas, Carla, Corina, Guilherme, pelas falas. O debate ele não se encerra aqui, né? Quando a gente fala de corpos dissidentes, nós estamos falando sobre uma luta diária, né? Infelizmente, a gente queria que fosse só boas notícias, mas infelizmente não são. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer a toda a equipe do RD da PUC, da HPS, ao Leandro, que está fazendo agora a nossa interpretação em Libras, e também o outro intérprete, o Sérgio, a Bia, que estava aqui nos auxiliando, passando os slides, a Karina também, que está aqui e nos auxiliando, né? Lembrar vocês que às 16 horas nós temos outra mesa, que é Educação e a Perspectiva do Povo Cigano e do Povo de Terreiro, e também às 17h30 temos, continua, né, a nossa, acho que inicia o nosso encerramento às 17h30 do evento, que está sendo muito bonito. Eu estou gostando bastante obrigada por fazer parte. Lembrar também que nós estamos apoiando 2 causas, 2 vaquinhas online, uma para a Casa Chama, a casa de acolhimento para pessoas trans, que você pode fazer a contribuição através do Pix, vão colocar aqui no chat, né? E depois no final vai ter uma imagem, e ajuda as famílias da Brasilândia, está sendo arrecadado o valor para poder realizar a doação de cestas básicas. Infelizmente, a gente está no momento de muita perda de recursos para essas pessoas. Então, como a gente não tem um governo que faça o mínimo, a gente acaba, como sociedade, tendo que fazer alguma coisa. Antes de encerrar, eu gostaria de dar um informe. Eu já aviso que tem um gatilho, né? Caso alguém se sinta muito incomodado com a questão do suicídio, peço que, por favor, se retire, agradeço, mas a gente não está aqui para causar nenhum desconforto, nenhum gatilho a ninguém. Nós estamos falando de corpos dissidentes, estamos no momento de pandemia, estamos falando de saúde mental e de um governador, né, presidente Bolsonaro, que há poucos dias ele riu da notícia sobre depressão e suicídio, o aumento desses casos durante a pandemia em jovens. E essa semana nós tivemos 2 casos na Universidade de São Paulo, um dentro do CRUSP, que é a moradia estudantil, de um rapaz estudante de geografia, a quem eu acabo tendo muito contato, né, por ser também ex-aluna do curso de geografia da Universidade de São Paulo, ex-moradora do CRUSP, o Ricardo Lima da Silva, que foi aluno de muitos colegas meus no cursinho da Poli, por onde eu também passei. Então, um garoto pobre, preto, periférico, com uma trajetória muito próxima, que se matou, se jogou do 6º andar do Bloco A. E ontem, enquanto estávamos fazendo homenagens ao Ricardo, houve outro caso de suicídio dentro da Universidade de São Paulo, no Bosque da Física. Eu ainda não tenho informações sobre esse outro rapaz, se é um rapaz ou uma
uma moça, né? Mas a gente tem informações que eles pediram ajuda, a gente tem um sucateamento da universidade, a gente tem um aumento de casos de suicídio, de depressão e ansiedade, principalmente agora na pandemia. A gente não sabe como é que isso vai continuar, né? O estudo da UERJ, ele mostra o crescimento de 90,5% nos casos de depressão entre brasileiros desde o início do isolamento social. Nos estudos universitários, dentro das universidades de pós-graduação, nós sabemos que esses números são muito altos. Então, infelizmente, tenho essa nota, e seria um assunto que a gente poderia ter também abordado nesse seminário, né? Mas eu, mais uma vez, agradeço a todos e a todas. Espero que da próxima a gente não tenha notícias tão tristes para serem noticiadas. Obrigada. Voltem às 16.